Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Os antigos latinos, eles tinham um ditado que dizia assim: Gutta cavat lapidem non vi sed sepe cadendo. Em palavras muito simples e conhecidas nossas, é como aquele adágio: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso serve para o que eu vou dizer aqui agora, porque eu ando insistindo já há algum tempo numa coisa que para mim é um princípio importante de dizer assim: quando a gente vai ler a Sagrada Escritura, a gente se ocupa de conhecer, para conhecer o contexto no qual um texto é produzido, em que uma palavra é pronunciada, o contexto da escrita. Mas eu costumo insistir ultimamente, sobretudo também no contexto da escuta, a partir de onde nós estamos escutando esse texto. Por exemplo, nós estamos na 11ª semana do Tempo Comum. Nós estamos em um dia preciso, a quinta-feira. E aí eu costumo dizer assim: a quinta-feira tem o seu DNA. Uma primeira parte desse DNA é conhecido, todo mundo chega nele sem muita dificuldade. Logo, dizemos, quinta-feira é dia da Eucaristia, é um dia eucarístico. Fomos crescendo em nossas comunidades com adoração ao Santíssimo Sacramento, com atos de reparação nesse dia. É fácil chegar a esse ponto, recordar que na Quinta-feira Santa Jesus instituiu a Eucaristia. Por outro lado, é bom também recordar-se que nessa mesma quinta-feira Jesus institui o sacerdócio, Jesus institui o sacramento do amor, digamos assim, deixa assim falar, não é o mandamento do amor no termo correto, não é amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e institui também, digamos assim, o dever do serviço, porque ele lavou os pés dos discípulos e disse: eu dei para vocês um exemplo, façam a mesma coisa. E diz isso ainda, dizendo assim: se vocês querem ser felizes, ponham isso em prática. O caminho da felicidade Jesus aponta como o caminho do serviço. E se a gente lembra do capítulo de Lucas, onde fala disso, e os discípulos estavam numa espécie de disputa entre eles para saber quem era o maior, e justamente naquele ambiente da ceia, Jesus vai dizer para ele: os grandes deste mundo, eles oprimem as pessoas, mas com vocês não deve ser assim. Eu estou no meio de vocês como aquele que serve. Portanto, a quinta-feira tem para nós também essa característica de lembrar Jesus servidor. São todas coisas que giram em torno desse DNA de Jesus. Mas tem ainda um outro dado que eu tenho insistido muito aqui. O 40º dia após a ressurreição de Jesus, aquilo que nós celebramos na liturgia como festa da Ascensão do Senhor, é uma festa que se celebra sempre numa quinta-feira. No nosso caso, no Brasil e em outros lugares do mundo também, a festa é transferida para o domingo depois. Mas quais são as coisas que gravitam em torno do mistério da Ascensão de Jesus, que a quinta-feira carrega consigo a memória? Primeiro é que Jesus não parte como alguém que fica distante. É uma presença numa ausência aparente. É uma presença espiritual. Porque Jesus é o Emanuel, aquele que diz: estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A quinta-feira carrega conosco essa lembrança. E aí isso se liga também com a Eucaristia, porque na Eucaristia nós temos a presença real de Jesus. Ele que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso é o mesmo que está presente sobre o altar quando o Padre diz: eis o mistério da fé. É o mesmo que está presente nos nossos tabernáculos para a nossa adoração, para o nosso encontro pessoal, para a nossa oração. Então esse é um ponto da quinta-feira como memória da ascensão de Jesus. Essa presença espiritual de Jesus acompanhando. Ele não nos abandonou. Ele encontrou uma forma nova de estar presente a partir da força da sua ressurreição. Um outro ponto que está presente é que Jesus, quando ele se eleva ao céu para sentar-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mistério que acontece pela força da sua ressurreição, ele diz aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Portanto, a quinta-feira traz consigo a memória da missão. A igreja é missionária, ou seja, ela é
apostólica. Quando a gente diz que creio na igreja apostólica, não é simplesmente por causa dos 12 apóstolos, isso também, porque eles foram como missionários, de fato viveram aquilo que o nome significava. Mas dizer que a igreja é apostólica é dizer que você tem um mandato missionário, que Jesus mandou você como missionário, que você não é um simples consumidor dentro da igreja, que se beneficia da comunhão, da pregação, mas que você também tem uma responsabilidade, que você também deve responder e corresponder à fé que você recebeu. Portanto, a quinta-feira é memória da missionariedade da igreja. Mas naquele mesmo dia que Jesus diz, ide, pregai o evangelho a todas as criaturas, ele diz também, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é o mandato de batizar. O que é que faz o batismo? O batismo nos faz entrar na comunhão da Santíssima Trindade, porque somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A quinta-feira é o dia, portanto, da memória, não somente da Eucaristia, mas da memória também do batismo e, com ele, da memória da unção do Espírito Santo, que é um dado que a gente celebra liturgicamente na Crisma. Portanto, a quinta-feira, mais do que simplesmente memória de um dia eucarístico, ela é memória do sacramento da iniciação cristã, com o batismo, com a crisma e com a Eucaristia. É memória de que nós entramos num mistério de amor e corresponder a este mistério de amor. Feita essa introdução, volto agora a um outro ponto daquele que eu estou insistindo, sempre dizendo que devemos estar atentos ao contexto no qual o texto foi escrito, mas também no contexto no qual o texto é lido. Por exemplo, ontem nós começamos a ler o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E sempre dentro do Sermão da Montanha, Jesus falando da oração, falou em algum momento, né, ficar atento à questão da prática da justiça, ou seja, da prática da caridade, e falou da oração, como segundo ponto de não orar nas praças, mas entrar no oculto, fechar a porta e ali rezando, saber que o Pai vê o nosso coração, e falou também da questão do jejum. Porém, o que acontece é o seguinte, começamos a ler o capítulo 6, aí lemos o versículo de 1 a 6. Saltamos e lemos os versículos 16 a 18. Alguns versículos não foram lidos ontem, e eu insisti, porque esse texto já tinha sido lido durante o tempo da Quaresma, mas aqui tem um outro momento e chega aqui hoje. Ele é reposto, em vez de ter sido lido ontem, esses versículos serão lidos hoje, versículos de 7 a 15. No dia em que nós fazemos memória da Eucaristia. Jesus vai nos ensinar hoje, vai ensinar os seus discípulos, vai dar a todos nós a oração do Pai Nosso. Com isso, o que é que nós queremos já dizer? É que a oração do Pai Nosso, ele é realmente uma oração que entra num contexto eucarístico. Vejam que da celebração da missa, a gente começa a rezar o Pai Nosso no momento preparatório para a comunhão. Então essa oração é a oração onde a gente vai pedir o pão de cada dia. Eu já falei no vídeo durante a Quaresma, né, sobre essa palavra que foi traduzida como pão de cada dia, que é uma palavra especial. Ela aparece, é um chamado hapax, dizem os que estudam essas questões de língua, uma palavra que aparece uma vez, pela primeira vez ali, no contexto da literatura antiga, uma palavra difícil de ser traduzida. Nós vemos como, por exemplo, São Jerônimo, no século IV, para traduzir essa palavra, ele usou duas fórmulas. Uma foi no Evangelho de Mateus, que ele traduziu, a palavra grega epiousion, ele traduziu como supersubstantialem, supersubstancial, dá até para quebrar a língua falando essa palavra, e no Evangelho de Lucas traduziu como cotidiano, de cada dia. Não é para dizer que era uma palavra aqui que era um pão particular, esse pão, um pão que é um pão que está para além da sua substância, um pão que está para além também daquilo que ele aparenta ser. Portanto, esse pão que a gente pede no Pai Nosso não é aquele pão que entrando pela nossa boca vai finalizar lá dentro do nosso estômago, não. Nós estamos falando de um outro pão. O pão que é Jesus mesmo. E onde é que Jesus se faz presente para nós?
no pão da sua palavra e no pão da Eucaristia. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ali nós temos esse pão, que é Jesus, que nos é dado como alimento, e temos também Jesus presente nesse pão da Eucaristia. Portanto, aqui eu acho que nós temos a prova cabal disso que a gente tem insistido em dizer, que é importante essa atenção do contexto no qual nós escutamos, e como a Eucaristia, portanto, não é, recapitula toda a essência do Evangelho, porque a oração do Pai Nosso, eu já disse isso ontem, repito hoje, ele é uma síntese de todo o Sermão da Montanha, ele é uma síntese das bem-aventuranças. É pouco dizer isso. Tertuliano, que era um padre do 2º século da era cristã, da cidade de Cartago, um homem realmente muito inteligente, né, escreveu várias obras de meditação, inclusive sobre o próprio Pai Nosso. Ele vai dizer assim que o Evangelho está compendiado no Pai Nosso. O Pai Nosso é um compêndio do Evangelho, ou seja, o Pai Nosso é uma síntese do Evangelho. Se vivemos no espírito do Pai Nosso, vivemos toda a pregação de Jesus. E rezando o Pai Nosso no contexto da Eucaristia, da celebração eucarística, nós estamos dizendo que a Eucaristia sintetiza todo o Evangelho. O Evangelho não é só uma questão de palavra, ele não está sintetizado na síntese de palavras, mas é síntese de um acontecimento, e de um acontecimento que nutre a nossa vida, que se faz pão sobre o altar da Eucaristia, com o qual nós entramos em comunhão com este pão. Recebemos como comunhão da nossa vida, para que a vida de Deus esteja em nós, e que a vida de Deus que está em nós, estando no nosso irmão, nos une também aos nossos irmãos e às nossas irmãs. Portanto, esse é o contexto no qual nós lemos esse texto do Evangelho de Mateus, que a liturgia coloca no dia de hoje, fazendo aquele salto, né? Não leu no dia de ontem, colocou para colocar no dia de hoje, que é um dia que tem toda essa marca eucarística, marca de evangelização e de sacramento da iniciação. Você que está chegando agora, está vendo aqui Carla entrando, Feldrocena, vi aqui também o Felipe Micael. Depois, quando eu salvar aqui o vídeo, vocês podem ver desde o início a conversa, como é que começa, e a gente parte daqui para frente. Os irmãos e as irmãs daí do Brasil já vão encontrar o vídeo salvo, que é madrugada ainda, desse outro lado do mundo. Olha só, o Evangelho nos diz assim: quando orardes, é o que disse Jesus, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Portanto, oração não é uma questão de palavra. Oração não é dobrar Deus com um discurso retórico para que ele faça o que a gente quer. Como um advogado que, fazendo um orador diante de um juiz, com seus argumentos ele vai convencer Deus de alguma coisa. Não é isso, não é essa a oração cristã. Ele disse, isso é o blá 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 dos pagãos, porque eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras, né? Ou pelo argumento de beleza para convencer Deus. Não, gente, Deus já sabe o que a gente precisa. Jesus diz, não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe o que precisais muito antes que vós peçais. Então não é pedir alguma coisa a Deus porque Deus não sabe. Eu não estou informando a Deus das minhas necessidades. Não é o blá blá blá. Dizem que na Grécia tinham duas cidades que se destacavam muito, né? A cidade de Esparta, que se destacava pelo seu militarismo, pela sua disciplina, pela sua força, soldados valorosos. A cidade de Atenas, que se destacava pelo amor, a filosofia, pelo culto, a beleza, a arte retórica. Diz que uma vez faltou pão na cidade de Atenas, e eles mandaram os embaixadores até a cidade de Esparta para pedir pão. Esses embaixadores chegaram lá e fizeram muitos discursos para chegar ao fim e pedir pão a eles. Os generais lá de Atenas escutaram o discurso todo, mas já estavam irritados com tanta conversa. Depois um disse para eles assim, vem cá, olha, gastaram tanta palavra para isso, bastava vocês mostrarem para a gente o saco vazio, e a gente já entendia que o que vocês estavam precisando era de farinha, a gente já tinha dado essa farinha, você já estava de volta para casa. Com Deus quase que a gente pode dizer a mesma coisa. A gente não reza para ficar ali dizendo as coisas da gente para Deus, para convencer Deus do que é que a gente está precisando. A gente reza mostrando o saco vazio do coração da gente diante de Deus, não é? Porque Santo Agostinho dizia, o coração da gente foi feito para Deus, ele vai estar inquieto, ou seja, vai estar vazio, enquanto a gente não colocar esse coração na mão de Deus e ele descansar ali nas mãos de Deus. Jesus disse, vinde a mim, vocês todos que estão cansados, afatigados, e eu vos darei repouso. Então a oração não é estar falando para Deus, é dar a ele, mostrar a ele o coração da gente e ficar ali descansado na paz
nós diante dele. Ele conhece as nossas necessidades e ele tem interesse de cuidar de nós, como Jesus diz: olha para as aves do céu, olhe para os lírios do campo, eles não tecem, não fiam, Deus tem cuidado deles. A oração é entrar na consciência de que Deus cuida de nós, de que nós não estamos abandonadas e abandonados neste mundo. Portanto, oração é isso. Santo Agostinho dizia que oração é uma questão de desejo. Desejo, é desejar a Deus. Então, na medida que eu desejo a Deus, não é? Às vezes, desejo, dá e passa, é verdade, dá e passa, mas desejo também pode ser cultivado. Desejo pode ser cultivado. E se a gente cultiva a mente da gente no desejo de Deus, na sede de Deus, a gente vai sendo saciado. E essa é a oração. Alimentar no nosso coração esse desejo de estar na presença de Deus. E aqui Jesus então diz assim: olha, quando vocês rezarem, rezem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Primeira coisa, chama Deus de Pai. Agora aqui tem um detalhe: dizer que Deus está no céu. Ontem nós ouvimos o que foi que Jesus disse. O Pai que está no oculto, que é o céu, portanto, nessa dimensão atmosférica que está acima de nós. É o Deus que está presente no oculto de tudo, como diz o Salmo 138, 139. Para onde é que eu vou longe do teu Espírito? Dizer que Deus está no céu é dizer que Deus está conosco como Emanuel, conosco todos os dias, mesmo que eu não perceba. Porque até um certo ponto do infinito, eu vejo alguma coisa dali para frente. O que é que tem? Tem coisas que eu não vejo, que eu não enxergo, mas que é verdade que exista, não é? O céu tem um limite para os nossos olhos, mas o céu aqui não é esse lugar acima de nós. O céu é essa dimensão que está para além da nossa capacidade de ver, mas que é essa certeza que o coração intui e sabe que aqui tem uma presença. Então, o Deus que está presente, não é? Vai dizer, São Paulo repetir isso que diziam os poetas antigos dos gregos: nele nós existimos, nos movemos e somos. Portanto, dizer que Pai está no céu significa dizer que estamos rodeados dessa presença de Deus que envolve tudo e todos. Santificado seja o vosso nome. O nome significa a própria essência de Deus, a própria presença de Deus. Como é que Jesus está chamando Deus? De Pai. Santificar o nome de Deus como Pai significa dizer que a nossa origem é uma origem elevada. O Pai aqui não é simplesmente aquele que gera, mas Pai é aquele também que, quando diz que eu sou filho de alguém, significa muitas vezes dizer que eu tenho essas características que são deles. Ser dele. Portanto, quando eu digo que Deus é Pai, eu estou assumindo a minha atitude de filho, a minha dimensão de filho. Então, santificar o nome do Pai significa também santificar a minha condição de filha e de filho de Deus. Não esquecer aquela dignidade que eu tenho. Venha o teu reino. Quando eu digo venha o teu reino, não significa dizer que o reino de Deus está fora e ele vai entrar no mundo. Não, o reino de Deus já está presente. Jesus disse: convertei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está no meio de vocês. O reino já está no meio de nós. O que é que significa dizer venha o teu reino? Que é para, não é, venha o reino de Deus para mim. Que eu tome essa consciência desse. E como é que o reino de Deus vem para mim? O capítulo 25 de Mateus vai falar do juízo final, do momento do grande julgamento, e que o juiz vai dizer para os que estão diante dele que fizeram o bem, né? Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós, desde a fundação do mundo. Portanto, dizer que venha o reino de Deus é assim: venha esse reino para mim, ou seja, que eu seja fiel ao amor, de modo tal que eu mereça esse convite final de ingresso nesse reino. Agora, já dizia as bem-aventuranças. Como é que começam as bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí o reino do céu é de quem é pobre em espírito. Não é de quem aceita, sendo rico, se tornar pobre para enriquecer os outros. O reino dos céus é daquele que tem fome e sede de justiça. Nós ouvimos ontem, né? Como é que vocês devem praticar a justiça de vocês? Uma justiça que deve superar a justiça dos fariseus. Veja então que o reino de Deus não é uma coisa que está fora do mundo e que vai ainda ter que chegar. É algo que já está presente no mundo, na vida de quem acolhe o Evangelho e por dentro se deixa transformar pelo Evangelho de Jesus. Então venha esse reino.
Seja feita a vossa vontade. O que é a vontade de Deus? Às vezes a gente fica pensando que a vontade de Deus é uma coisa simplesmente em oposição com a nossa vontade. Tem gente que tem medo da vontade de Deus, porque fica parecendo que Deus é um rival do ser humano, né? Que quer a nossa infelicidade, que só vai dar coisa ruim na vida da gente. Normalmente a gente diz, seja feita, Senhor, a vossa vontade, quando as coisas parecem que não estão dando bem na vida da gente. Mas o que é a vontade de Deus? São Paulo vai dizer, a vontade de Deus é a vossa santificação. E o que é a santificação? Já Deus diz, não é sede santos, porque eu sou santo. Tornar-nos como Deus é. O Deus que é Pai, que nos quer santos como Ele, que faz o sol nascer sobre justos, sobre injustos, manda a chuva para bons e para maus. É ser misericordioso como Deus é misericordioso. Essa é a santificação segundo Deus, e esta é a vontade de Deus para cada um e cada um de nós que somos seus filhos, que somos suas filhas. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós já falamos sobre esse pão de cada dia, não é? Logo no início do vídeo, que se encerra sobretudo nesse sentido desse pão também, que é o pão eucarístico, porque é o pão que é Jesus. O pão de que o Evangelho fala, eu já falei disso no início do vídeo, é só a gente prestar atenção de novo, esse pão é Jesus mesmo, porque ele diz que eu sou o pão descido dos céus. Evangelho de São João no capítulo 6. Portanto, aqui o que nós estamos pedindo como pão de cada dia é Jesus como o pão de cada dia, como alimento para o nosso coração, como alimento para a nossa alma, como alimento para um novo modo de ser segundo Deus. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha que coisa interessante. A gente pede a Deus que nos trate de acordo com o que nós tratamos. Porque tem gente que quer, como diz a minha mãe, venha a nós, venha a nós, venha a nós. O vosso reino nada. Tem gente que quer só receber, não é nunca capaz de dar. Olha só como é a condição da nossa oração. Senhor, me trata como eu trato os outros. Cancela as minhas dívidas, como eu também perdoo as dívidas dos outros. A marca dos primeiros cristãos era essa marca de ser um só coração e uma só alma. Aquilo que Jesus dizia ontem, não é? Dar com a direita para que a esquerda não saiba. Entrar num processo de quem quer viver a justiça, mas quer viver a justiça porque começa praticando a justiça. Não vive no mundo numa situação pensando que eu devo ser sempre perdoado, que o outro deve ter sempre paciência comigo, e eu nunca dou o primeiro passo. Depois Jesus conta, vamos ver no capítulo 18, aí no Evangelho de Mateus, aquela história também daquele homem, de um rei que faz conta com seus administradores, um que tinha um débito que era impagável, que implora o perdão, e o perdão é dado, e ele saindo dali encontra alguém que tinha uma dívida pequena, e ele não cancela o perdão do outro, que pediu para perdoar as dívidas, pediu um prazo, aliás, como ele tinha pedido ao patrão que ele perdoou suas dívidas, ele não foi capaz de dar o prazo ao outro, nem de perdoar o outro, mandou ir para a cadeia. Aí o rei depois o chama e diz, servo malvado, agora você vai ser jogado na prisão até pagar o último centavo. A última parte daqui diz assim, do Pai Nosso, diz, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ou seja, livrai-nos do maligno. Essa mesma frase que nós vamos encontrar nesse evangelho, servo malvado, poneru, é um servo, esse mal do qual a gente deve ser libertado, é esse mal de não conseguir também ser bom para o outro, como o pai é bom para o outro. Aí a gente não fica semelhante ao pai que manda o sol para bons e maus, que manda a chuva para justos e injustos. A gente quer fazer uma justiça ao nosso modo, quer viver ao modo da gente e não ao modo de Deus. Então não nos assemelhamos com aquele que de fato é o nosso pai. Continua o evangelho de hoje, Jesus nos dizendo, de fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que cometestes. Então Jesus nos ensina que a gente deve medir os outros com aquela mesma medida que nós queremos ser medidos. Essa é a regra de ouro. Essa é a regra de ouro para a nossa vida. Essa é a regra que nos dá felicidade. Minha amiga, meu amigo, então vamos, já que recebemos hoje essa oração do Pai Nosso, vamos concluir essa meditação de hoje também orando como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. As pessoas que estão nos acompanhando nesse vídeo de hoje, a minha saudação, né? Muito cedo, sobretudo para os daí do Brasil. Então depois verão aqui esse vídeo de quando ele ficar aqui salvo. Mas quero chegar o meu abraço a Everilda Menezes, para a Odaléia, um abraço Odaléia, Deus te abençoe, um bom dia para você também. Um abraço para Darcy Sampaio, bom dia Darcy. Um abraço aqui para Carla Gripe, Deus te abençoe, um bom dia de trabalho. Feldrocelene, Deus te abençoe também, e a Felipe Micael, um abraço também, Deus abençoe a vocês aqui acompanhando essa nossa transmissão, e vocês que chegaram depois também estão vendo essa parte já registrada. Em qualquer momento em que você assista esse vídeo, essa transmissão, que o Senhor derrame sobre você a sua bênção. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja diante de ti para te guiar, o Senhor esteja atrás de ti para te defender, o Senhor esteja ao teu lado para te acompanhar, o Senhor esteja dentro de ti para te abençoar. Venha sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um dia abençoado para você, meu irmão, para você, minha irmã.